Olá, pessoal. Bem-vindos ao WR na Rede, equipe de Geografia aqui, professor Felipe Tarran de Geografia. Professor Kleber Figueiredo, junto com vocês, meus queridos. E galera, animado agora em clima de Copa do Mundo para um possível jogo entre Estados Unidos e Irã, hein? Me disseram que vai ser um confronto bombástico. Bom, professor Robert aqui, gente, sejam bem-vindos. Espero que essa nosso encontro aqui gere frutos interessantes, já que a gente vai bater um papo sobre uma temática bem interessante que já tem aparecido em prova, né, que é essa questão vinculada ao Estreito de Hormuz, se a gente está vivendo ou não um quarto choque do petróleo, como vai ficar a economia global a partir daí, essas tensões, os conflitos que antecederam esse momento, né. Não sei, vamos lá, Tarran, o que você acha disso? Vamos. Vou começar com a história do 4-1 do Marrocos sobre o Brasil. É o mundo árabe unido, vamos nessa. O pessoal tá querendo fazer bolão e eu tô correndo, mas veja bem. Sei. Dou Olha, conta disso ó, não. Você vai bancar mesmo a coisa com o patrão? bastidores História é essa? aqui, Não, hein? vou não bancar Bastidores. nada, não dou conta disso não. Tarranzinho apostando com o patrão do colégio aqui, o salário Nossa. dele é anual. Nossa. 4-1, 4-1 Fala isso não, Eita! amigo. Que isso, são Tem 3 expulsos e dois registrados. Vai Faz viver isso de não. fotossíntese o restante do ano. Nossa senhora, nem brinca um negócio desse. Brinca, eu tô tentando arranjar sócio, companheiro, sério, mas na hora que eu chamei os companheiros pro bolão, ó, Na todo verdade mundo correu. na verdade isso é mentira, eu estava passando no caminho, eles queriam que eu bancasse a carne, que história é essa, Gabriel? Uai, sou vegetariano, não vou bancar carne O nenhuma. patrão que é o latifundiário é eu que vou bancar a carne, que história é essa? Eu sou vegetariano, o máximo que eu posso bancar, de repente, é uma cebola, um tomatinho ali. Isso, Pelo né? amor de Cara, Deus. não dá. Vamos nessa Vai que então, vai, gente, Tarran. vamos nessa. Pessoal, nós estamos vivendo agora um momento interessante, né, dessa geopolítica internacional. A Que equipe ano, né? aqui- Que ano. Que ano Que ano. pra gente, né? cara. Que ano. E Não, que década. Essa década tá sendo longa. a coisa ela tá tensa, mas a gente sempre tem aquele enfoque, né, de mostrar a realidade do que acontece dentro dos seus contextos históricos e a preocupação disso com o nosso aluno vestibular Enem com relação a essas temáticas. E uma das coisas que a gente sempre fala, né, que todas as vezes quando nós vamos discutir geopolítica, você tem dois elementos importantes do espaço geográfico, que é a questão do território, a questão espacial, a questão das fronteiras, e o nosso ponto de partida hoje, Oriente Médio, basicamente o território do Irã. Poderíamos, né, nos alongar aí com vários focos de tensões, mas, né, o Raulzinho também tem casa dele, todo mundo tem É os compromisso. meninos lá, né, Raul? Exatamente. Até 2027 a gente não conseguiria terminar. Então, vamos falar basicamente sobre a questão que você tem da antiga Pérsia do Irã, né? Os nossos colegas eles vão interceder, estão participando com a gente aqui, fazer uma rápida, né, colocação histórica envolvendo o território do Oriente Médio, basicamente a antiga Pérsia, atual Irã. O nome Irã, para dizer a verdade, ele já vem ali de 1935, foi um decreto que o Shah Reza Khan Pahlavi ele impôs justamente porque ele acreditava que o nome Pérsia não retratava a realidade territorial que você tinha, porque Pérsia era uma parte ao sul do território que você tinha do atual Irã. E ele acreditava que o Irã era a palavra que, para nossa tradução aqui meio tacanha, ela seria assim a terra dos arianos ou a terra dos fortes. E daí ficou o território do Irã. Mas o povo iraniano, o povo persa, né, etnicamente persa, e que fala a língua perse e, obviamente, muita gente fala, mas espera aí, professor, por que o iraniano também sabe falar o árabe? Porque a maioria da população iraniana, ela é islâmica. E o Islã, ele só é professado na língua árabe. Então, é aquela velha história, né? De tanto ouvir a, a missa em latim, o fiel aprende um pouco do latim. Do mesmo jeito para o cidadão islâmico, e ele, evidentemente, aprende um pouco do árabe. Ô, Claro Tarranzinho, que. Oi. desculpa interromper, mas é importante também lembrar que, apesar da principal etnia ser o persa, nós temos vários grupos étnicos minoritários dentro do Irã. E isso Isso é importa muito, importante. porque, inclusive, você tem cavalos de Troia dentro do Irã, como a população azeri. Nós temos Uhum. uma população considerável de azeris que moram dentro do Irã e que são utilizados, inclusive por Israel, como uma ferramenta para desestabilizar o regime, às vezes, certo? Fora curdos que moram no Irã, você tem uma população de árabes também na parte sul ali no Cuzistão, que é um nome que geralmente desperta um pouco a quinta série, né? Exato. Baluques. Então, o Irã não é
uma unidade territorial homogênea em termos étnicos. O que Exato. dá, principalmente, a unidade em termos de população é a questão religiosa, como você estava Religiosa. falando, né? E, Uhum. aliás, islamismo, de qual vertente? Xiita, né? Xiita, isso é importante no Oriente Médio, né? Uma coisa interessante, porque muita gente fala o seguinte: a expansão maometana que chegou ao território do Irã, há mais ou menos no século VII, ela levava para o território do Irã o sunismo, né? Necessariamente não o sunismo rabanista, né? Uma dessas vertentes, mas o sunismo de forma geral. Lá pelo século XI é que o xiismo foi crescendo, entre 2 séculos ele foi crescendo, e ele foi evoluindo e hoje seria oficialmente algo em torno de 92 a 95% da população iraniana adepta ao xiismo, principalmente depois da revolução em 79. Mas existe um grupo, lembrando que os persas eram zoroastristas, mas existe um grupo hoje no Irã interessante, quase 300 mil, que eles são baatas. E lá eles são bem perseguidos. Eu me lembro que há uns 23 anos, 24 anos atrás, eu estava em sala de aula e eu perguntando para um aluno, mas pô, fazendo chamada, aquela que a gente fazia chamada em sala de aula, e eu olhei o nome de um aluno, certo? E eu falei, isso não é árabe, né? E pronunciei. Aí eu li e consegui pronunciar. E a turma começou a rir. Por quê? Porque ninguém acertava o nome dele. Eu consegui pronunciar direitinho, né? Eu falei, nossa. E ele era, a família dele iraniana. E eu falei, mas iraniano islâmico? Aí ele, não. E eu falei, não é islâmico, mas cristão também não é. Não, minha família é barca. Aí eu falei, ah, já entendi. Você tá no Brasil. E existem outras minorias, mas lembrando para todos que realmente o predomínio do islamismo como Estado teocrático desde 79 é o xiita. Robert, vamos falar um pouquinho? Ó, vambora. Vamos falar um Eu estou pouquinho? só aqui aprendendo nesse momento. Né? Vamos falar um pouquinho, né? Pedir para você comentar, o Kleber, sobre a questão que você tem dessa transição do poder inglês dentro do território que você tem do Irã, passando até a dinastia da família Pahlavi. Bom, o Irã, quando basicamente ainda, né, no caso, quando Pérsia, a gente tem que lembrar que existe uma presença, no caso inglesa, muito forte e atrelada a uma empresa de petróleo, que vai ser a Anglo-Persian Oil, que posteriormente, em 53, ela vira o British Petroleum. A presença dos ingleses na região mexeu muito com a questão política, né, interferiu pesadamente na condição política, forçando um processo de constitucionalização que até, de certa forma, interferiu na figura do Shah anterior, que era o Shah Qajar. Porém, um grande ponto que eu acho bacana para a gente lembrar vai ser o momento em que você tem a colocação do Reza Pahlavi filho, Uhum. o coroamento Reza Pahlavi e a destituição do Reza Khan no período pós-Segunda Guerra. A grande questão principal era a relação que o Reza Khan teve com a Alemanha, né? A aproximação que ele teve com a Alemanha, que Exato. forçou ele a, de certa forma, abrir mão da sua coroa, e o filho passou a ser coroado porque ele passou a ser visto pelos Estados Unidos e Europa como vencedores, ali no caso na região, como uma pessoa mais flexível, mais aberta, Fácil de manipular. Exato. mais Então, aberta a essas questões, isso. né? Fácil de O que o manipular. Robert está querendo falar para todos nós aqui é o seguinte: quando nós chegamos na Primeira Guerra Mundial, a região era dominada ainda pela dinastia Qajar, Já. e Tava perdendo espaço, né? Perdendo exatamente, espaço. perdia muito espaço para os militares. Sim. Entre os militares, o rei, o Shah, como eles chamam, né? O rei e o Shah, já ele simplesmente perdia espaço para os militares, e um dos militares que eles tinham, um general de guerra, era justamente o Mohammed Khan Reza Pahlavi. E o rapaz aproveitou-se da situação, né? Uma doença, né? Exatamente. Quando ele percebeu após a Primeira Guerra que ele era mais forte no seu discurso diante a população e diante os outros membros do poder, ele pronunciou um golpe no início da década de 20. Golpe esse que faria com que ele assumisse a chefia de guerra e colocasse
um aliado dele como primeiro-ministro, um jornalista que existia na região muito forte, e em 1925 é o golpe final, quando ele derruba a dinastia Qajar, ele assume como primeiro-ministro e como Shah. Aí ele vai liderar completamente o poder no território. E já tinha uma vertente, né, Kleber? Uma vertente mais ocidentalizada, né? Uma vertente mais E ocidentalizada. só lembrar rapidinho antes do Kleber falar aqui, foi o seguinte, que existe também um ponto que muita gente não sabe disso, do enfraquecimento do Qajar se devia em função de um processo de perda territorial que, no caso, você tinha na Pérsia, que ainda era Pérsia, né? Não era Irã. Exatamente. Então você tinha perdas territoriais no Cáucaso para a Rússia. Então Exato. a Rússia estava, de certa forma, fagocitando o Cáucaso. E, lógico, essa questão do poder político inglês sobre, no caso, o ambiente do Irã, como a gente tem Não, hoje. inclusive o Khan Reza Pahlavi ele era líder de um movimento de soldados cossacos Sim, iranianos. sim, Exatamente. isso é interessante, Uma coisa né? interessante, né? A Uhum. influência que existia. Mas o E Clebão E essa questão falando. interessante, você falou sobre, no caso ali, perdas territoriais para a Rússia, né, pressão também britânica. A gente tem que lembrar que o contexto é o contexto daquele grande jogo, né? E é uma teoria até geopolítica que diz que você sempre tem uma potência marítima, uma potência terrestre Sim. disputando o poder mundial, a hegemonia mundial. E esse grande jogo, hoje, ele é jogado ali entre Rússia, China, Estados Unidos, né? O Heartland, teoria do Mackinder, né? E naquele contexto, e a teoria em cima justamente desse contexto territorial do século XIX, desse contexto de poder do século XIX, o grande jogo era jogado entre Rússia e Império Russo, que era basicamente toda a Ásia Central ali, e em parte da Europa, e o Império Britânico, que, putz, não são aquelas ilhas que você conhece hoje na Europa, é Exato. basicamente o restante do mundo mundo inteiro, né? Mais de 40 colônias. Cara, Era o uma coisa o demais. Império do só Sol se não põe, se né? põe, né? Exato. E, cara, a Pérsia pressionada justamente esses dois grandes impérios, né? De um lado, o Império Russo no norte, fazia fronteira, e na parte sul ali, o Império Britânico sempre pressionando. E esse movimento de ocidentalização dentro da Pérsia, ele acontece justamente por conta da chegada das empresas britânicas. E o que é interessante a gente entender? Naquele contexto, o Reino Unido, como potência naval, estava modernizando a sua frota. De uma frota baseada no carvão, uma frota baseada agora no petróleo, né? Inclusive, o Lorde do Almirantado na época é o famoso herói de guerra no Reino Unido, né? Winston Churchill, mas que é conhecido como um grande FDP, vamos falar isso, Um fanfarrão. no restante do Império fanfarrão. Britânico, um fanfarrão. E nesse contexto, a entrada de capital, a entrada de até mesmo ocidentais dentro da Pérsia para trabalhar com a indústria do petróleo, faz com que você tenha também entrada de costumes ocidentais, o que acaba chocando um pouco com o modo de vida de alguns grupos populares, né? Algumas partes da população. Você tem uma população muito ruralizada, você tem uma população ainda muito conservadora, mas ao mesmo tempo as cidades fervilhando. Você vê fotos, por exemplo, da época do pessoal usando mini saia, cinema ocidental, né? Verdade. Coisas que chocam um pouquinho até com a realidade do Islã. E isso é interessante. Por quê? Porque Isso bate forte. lá na frente você vai ter uma revolução que é conservadora, Sim. né? Exatamente. E aí o cenário se inverte. E isso é muito interessante. E falando, inclusive, pegando essa tomada do Kleber e do Robert, justamente quando você vê a liderança do Khan Reza Pahlavi, a partir de 1925, essa aproximação com o mundo ocidental, ele tenta criar uma política de assimilação cultural Sim. do mundo ocidental com as tradições que você tem do Oriente, dos persas e da religião islâmica. Então, o que acontece? De um ponto de vista que eu acho até muito particular meu, é meio complicado, para não dizer complicado e meio, a gente tentar separar a cultura persa da cultura islâmica. Sim. Só vivenciando mesmo. É igual eu falo, por exemplo, olha, o brasileiro que é de origem árabe, né? Ele assimila a cultura brasileira, assimila a cultura latina, ele vivencia isso, mas é difícil você largar a raiz do mundo árabe, é muito difícil você se afastar das memórias. Sim. E lá é pior. Por quê? Porque eles estão vivendo um momento onde você tem religiosidade, características sociais e econômicas sendo invadidas por alienígenas ocidentais que só têm um interesse econômico. Não quer preservar nem a religiosidade e nem as características culturais étnicas.
E foi numa dessa, né, Robert Kleber, que o nosso amigo Khan Reza Parlev, quando vai iniciar a Segunda Guerra Mundial, ele já, como os colegas colocaram claramente, a penetração do mundo ocidental, as pessoas já começando a usar calças jeans, a fumar, de repente o cinema norte-americano foi entrando, e aí vem a pergunta: quem gosta disso? O jovem. Só que a maioria da população não era tão jovem assim. Os jovens, eles se concentravam muitos nas cidades maiores, mas o interior do Irã, como o Kleber falou, Conservador. de grande presença rural, é de pessoas que arraigadas nos princípios que você tem religiosos. E aí começou choque de geração. O mais jovem adorava ir para o cinema, usar uma calça jeans, fumar e beber uísque, e os mais velhos começavam a censurar. E é aí onde entra a figura dos clérigos xiitas. Por quê? Porque, obviamente, eles querem conservar essas tradições religiosas e sociais e também querem ter uma participação nas decisões políticas. Que de certa forma eles já tinham, né, no ponto de vista educacional, né, Exato. porque a educação no Irã, até 1953, até no caso a queda do Mossadegh, que a gente já não chegou nele, Uhum. ela era controlada basicamente pelos religiosos, né. Então você tinha uma religião que era uma religião dentro do contexto, né, controlada pelos xiitas, pelos ayatolás, e que vai ser a ruptura que o Reza Parlev vai fazer, né, que vai ser Aproveitando já, É. explica pra galera aí como é que foi essa transição É. do do pai para o filho. filho, né. A questão, como eu estava falando, né, o pai, ele vai perder a coroa, né, o Reza Khan. A ascensão do Reza Parlev surge em sequência para, de certa forma, ter uma figura que agradasse o Ocidente, e nesse processo, o Ocidente cobra um processo de democratização, que é onde o primeiro-ministro, no caso, seria votado, escolhido pela população, Exato. que foi exatamente o ano de 51, 52, em que, eu não sei o ano exato da TV, Da transição é 41. 41. 41? 41. Mas vai ser Não, a eleição ele tá falando do Mossadegh. do agora. Mossadegh. Sim, Ah, do sim. Mossadegh, O Mossadegh, ele entra no poder, acho que a eleição dele é 50, né? 52, 51. Aí, 51. Uhum. 50 ele se candidata, a eleição é 51, acho que ele ia passar de 52, 53 é Exatamente. derrubado. Tanto que no ano de 50, quando ele estava ali meio que se candidatando nesse momento, ele foi considerado, se eu não me engano, pela revista Times como o homem do ano, né? Uma Esperança de grande democracia, né? expressão, Pra- um processo de democratização, não vou falar redemocratização, que tiveram uma É. democratização, uma aproximação e, claro, eu não poderia deixar de falar com o recém-criado Estado de Israel Exatamente. apoiando, Exato. Perfeito. porque é um alinhamento interessante, uma Exatamente. triangulação que você tem entre Irã, Israel e Estados Unidos. Mas E continua. a figura do Mossadegh, do Reza Parlev, o filho, né, no caso o Reza Khan, ele, por ser jovem, extremamente jovem no momento ali, 21 anos de idade. bem jovem, ele, de certa forma, trazia essa necessidade desses mais jovens, né, de um Irã mais aberto, mais moderno. A era de dentro- ouro, né? Exatamente. Então, vamos lá. O Reza Khan, ele encontra como dificuldades o término da Segunda Guerra Mundial, em que ele teve uma certa aproximação da Alemanha, a Alemanha nazista. Isso deteriorou a sua imagem. O Ocidente força a sua, né, abrir mão dessa coroa, e ele coroa o filho. Então, desculpa, galera, e só para poder contextualizar novamente. Vamos pegar aqui o contexto geopolítico. Você tem uma expansão da Alemanha, a Alemanha precisava de petróleo para mover sua Exatamente. máquina de guerra. O Irã tem muito petróleo, os Ele Cáucasos não havia também. conseguido na Primeira Guerra Mundial, Isso, né? exato. um dos gargalos da Alemanha. E isso faz com que a Alemanha e o Irã, do Reza Khan Parlev, eles se aproximem. E isso desagrada o Ocidente. Lógico. Tanto é que o Ocidente, como o Robert está falando, derrubou o Reza Khan e colocou o filho dele, que era totalmente manipulável, fantoche pra caramba, sim? E aí, óbvio, isso já começa a ser visto como uma interferência ocidental muito grande por setores da população. Exatamente. Né? Você está tentando decidir o destino de um país que até então é soberano, orgulhoso da sua história, né? Uma história, cara, de um império, o Império Persa. Sim. E aí, no caso, você vai ver essa figura do Reza Parlev ascendendo, a eleição se estabelece e a figura do Mossadegh ascende politicamente. E aí vem o grande impacto. Por quê? A figura do Mossadegh,
ele representava uma modernização política do Irã dentro desse contexto dos valores ocidentais chegando, né? Lembrando que essa perspectiva do modelo democrático que a gente tem no Ocidente não se encaixa em boa parte do mundo, não é uma realidade, por exemplo, no Oriente, né? No caso da Democracia, China, né? direitos Não é um humanos. modelo que, de certa forma, né, chegou ainda nessa uma parte do mundo. E aí, quando o Mossadegh ele ascende poder, ele vai promover uma ação extremamente impactante para os ocidentais que tinham nele uma figura, né, de uma esperança. O que ele Modernizador. faz? Estatização do petróleo. O petróleo do Nacionalismo, Irã né? tem que ser voltado para atender a demanda da população iraniana e não de interesses Um corporativos. coice no mundo ocidental, né? E aí- Deu uma trairagem. Exatamente. E é Então, interessante entender, né, galera, que por mais que você tivesse em caso de empresa, o Irã estava enriquecendo, se modernizando, é uma modernização sempre seletiva e excludente, né? aham, É uma modernização do setor petrolífero, uma política que eles esperam que siga os interesses do Ocidente, mas ao mesmo tempo excluindo o quê? A população, população. né? Porque a riqueza ficava concentrada justamente aonde? Na mão do monarca e da elite, não chegava no povão. Isso vai gerando todo um E desgaste, esse já né? é um Isso- problema Isso é seríssimo, né? importante. Porque E o, a figura que você tem da liderança para eles é aquela figura que veio de uma incitação popular, Exatamente. de um interesse popular. E o discurso do próprio Reza Pahlavi, o filho, o Shah Reza Pahlavi, era um discurso de aproximação por ser jovem Hum. e atender certas demandas. E de repente o cara vai e vai. E aí, Desculpa. não, pode ir. E a questão do Mossadegh é interessante porque ao nacionalizar o petróleo, ele não está fazendo nada muito diferente do que está acontecendo no restante do mundo, né? Se Sim. você pegar o contexto, gente, não é ele que está fazendo isso. Você tem Exatamente. o Cárdenas no México, o Perón na Argentina, o Vargas no Brasil. Não é... Cara, não é o Não, Mossadegh, inclusive é o próprio contexto, Vargas, né? ele tinha um É, interesse, sim. né, em vender petróleo para a Alemanha. Sim. Aham. Aí o Oswaldo Aranha falou para ele, não, amigo, América é para os americanos. Não tem esse negócio de Hitler, não. Poxa, mas os caras vieram pro Brasil, furaram um buraco. Falei, pois é, meu Não amigo. vai dar. Mas não vai vai, dar. não vai. Vai Já dar deu problema. Já deu ruim lá no Irã, Não vai vai querer dar fazer certo, isso né? aqui. Também, né? Legal, não. E isso é importante, porque você entra numa rota de colisão extremamente perigosa, né? E o Ocidente não vai aceitar, porque é literalmente você fugindo da esfera de influência britânica, norte-americana, num contexto onde você tem ali, após a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Bom, se você não está do lado dos Estados Unidos, você está do lado de quem? É. Né? União Soviética. Eis o Exato. E aí você perigo. tem que lembrar da proximidade física, era exatamente o que eu ia trazer, né? Quando você pensa no Mossadegh e nesse processo de nacionalização do petróleo que você vai ter no Irã, ele vai desagradar quer dizer, ainda não era a British Petroleum, né? Mas a Anglo-Persian Oil Pérsia. vai desagradar empresas americanas que já estavam entrando também no contexto iraniano e também na região. O medo dessa perspectiva iraniana, né, dessa ação iraniana, que poderia se espalhar pelos demais países, foi um elemento problemático. Outro ponto importante era perceber que essa ação era uma das várias outras que ele se propôs a implementar. A proximidade física fronteiriça do Irã com a União Soviética levou os Estados Unidos e a Inglaterra a um desespero, né? Como é que a gente vai reverter a situação? Exatamente. Não poderia ser feito através de uma invasão militar, porque agora o Mossadegh virou um problema. Temos que derrubar o Mossadegh, porque esse cara não pode continuar no poder. Então, como isso seria feito? Existia no Irã também uma ascensão de partidos de esquerda, de movimentos de esquerda. Existiam grupos que estavam ali influenciados pela proximidade fronteiriça, isso é inegável. Então, como é que você destitui o Mossadegh sem que existisse um impacto pela fronteira com o Irã, com a União Soviética, e o modelo no caso de destituição de governos até então era através de invasão, de derrubada militar. Sim. É aí que, de certa forma, a gente tem a Operação Ajax, Uhum. organizada pela CIA e pela MI6, que passa a se tornar uma nova empreitada internacional quando você tem questão de derrubada de governos a partir da Guerra Fria. É a primeira vez que, É a na primeira verdade, vez. Estados Unidos e Reino Unido se propõem a derrubar um governo, fazer uma mudança de governo de fato dentro do contexto da Guerra Fria. Até então não tinha acontecido, Não. né? E aí isso vai virar depois o modus operandi norte-americano e britânico também no restante do E mundo. foi ali exatamente no período já no finalzinho da Guerra da Coreia, que foi um conflito extremamente pesado, né? Pesado em termos de perdas humanas, de conflito, até a possibilidade, né, de uma bomba nuclear ser jogada ali. Mas talvez o ponto principal é
A Operação Ajax, ela vai ser a primeira ação em que você vai ter um modelo de derrubada através de financiamento da compra, né, das rádios, da TV, da propaganda, que eles chamavam na época, tinha outro nome, hoje a gente chama de fake news, mas na época eles chamavam de cover actions, né? As cover actions. Então, você paga propaganda, faz notícia falsa em jornais, você compra, né, no caso, militares e Uhum. políticos que vão alicerçar essa derrubada, e com isso você tem um movimento interno de, né, de desgosto com relação à própria figura do Mossadegh, por toda a difamação que foi construída, e você tem a derrubada do seu governo. Implodiram, Exatamente. fizeram uma implosão. Isso E só um adendozinho. E por que não se aproximarem dos clérigos? Por que não se aproximarem dos religiosos? O problema é que eles se aproximaram e os clérigos tinham interesse, só que houve algumas questões conflitantes. Sim. Como que eu, um religioso que prega o Corão e todas as outras questões sagradas, vou me aliciar ao modelo da cultura que deturpa tudo isso, aquele modelo ocidental? É uma coisa interessante quando a gente assiste documentários e de uma época anterior a isso, né, porque apesar dos pesares eu não cheguei a viver dentro do Irã para poder falar isso para vocês, mas a cultura que você tem de muito do que a gente via era o seguinte: as pessoas diziam, mas como que eu vou aceitar a minha filha usando esta roupa, sabendo que o livro sagrado não prega isso? Pela leitura que era feita do livro sagrado, como que eu vou aceitar eu caminhar nas ruas e eu ver essas manifestações? E os próprios clérigos falaram, pois é, como é que eu faço para me alinhar com o mundo ocidental e eu chegar ao poder, se a base do meu pensamento religioso, ideológico, é justamente contra isso? Mas que houve interesse dos clérigos, houve, em ajudar, inclusive, nesse processo. De Cara, derrubada engraçado que deu certo do na Arábia Mossadegh. Saudita, né? Deu certo na Arábia Saudita. Quando Lá ele, com- quando lá eles a conversa querem, já era. separa-se ali, né? Sociedade é uma coisa, economia é outra, né? Isso Como é que é uma coisa tradicional, interessante. tradicional no costume, liberal na economia? Exato. É mundo É uma árabe. coisa interessante, né? Por quê? Porque no caso do Irã, os clérigos eles representariam o poder político sem jamais se afastar da questão religiosa. Uhum. Na Arábia Saudita, não. Apesar de você ter os representantes políticos como uma sumidade religiosa, eles não são clérigos, eles não são envolvidos com Eles são aquilo que se legitimados, né? chamaria, né, de cúpula sagrada e controlam isso. Então, dane-se a questão religiosa e vale o dinheiro. Ali é legitimidade apenas, né, do arabismo em relação à monarquia saudita, né? Situações são diferentes, de fato, né? E aí no caso, pensar no wahhabismo como um grupo que tem uma característica extremamente puritana, né, de Nossa. tentar voltar no tempo, né, viver como o profeta vivia. É, e andando de Então pensa Ferrari, coisa, né? Aham, voltando. Maomé, um Não, Ferrari, gente, calma. Mas essa é uma contradição que a gente vê em vários, por exemplo, Nossa pegando Senhora. agora como são sunitas, né? Não querendo fazer uma divisão aqui dizendo que sunita, né, melhor, xiita, melhor, não. Mas isso é uma característica muito interessante nos grupos radicais sunitas, né? Oh, O wahhabismo fala exatamente isso, né? Que é anti-ocidental, quer voltar no coisa, mas anda de Ferrari. Aí você vai ver lá o Boko Haram, que em si é um grupo que fala que o ocidentalismo é pecado. E eles estão usando tanque, né? não. E armas Vamos ocidentais. lembrar do Abu Então, é Bakr, do Estado Islâmico, Aham. que ficava pregando e um relógio Rolex lá, né? E aquela coisa, etc e tal. A Bom, contraditoriedade é, ela ali, essas né? contradições a gente vê no mundo todo. Sim. Mas aí eu passando para o Kleber um questionamento, né? Klebão, explica para a galera aí, você e o Robert, né? A gente trabalha aqui nessa ideia, essa fase que nós temos de 1953 para frente, quando o Reza Pahlavi ele fala, vamos começar uma era de ouro, de prosperidade, até a sua queda. Perfeito. Bem resumidamente, quando a gente fala no caso ali daquele momento pós a queda do Mohamed Mossadegh, que foi derrubado pela Operação Ajax, realizada pelo Reino dos Estados Unidos, você tem a ascensão novamente do rei, ele é recolocado no poder, inclusive durante o finalzinho do governo Mohamed Mossadegh, o Shah chegou a fugir, acho que ele fugiu para Roma,
Roma ou Paris, não tenho Não me lembro. certeza. Ele chega a fugir do país, tamanha ebulição social. Norte-americanos britânicos derrubam o Mohamed Mossadegh, que foi eleito. Não, ele saiu pelo Egito, Fugiu aí pro ele Egito, depois foi para para Roma. Roma, Ele foi né? pra Roma, Perfeito. lembrei, ele foi pra Ele Roma, fugiu saiu do do Egito, país. E depois os ocidentais reconduzem ele ao poder. Então você pode imaginar, na verdade, os ânimos populares. Espera aí. A primeira vez na história que nós decidimos qual vai ser o nosso próprio destino, né? Escolhemos pela democracia, escolhemos ali por um representante que seja de acordo com nossa vontade, os ocidentais interferem. É. Sim, e ali está justamente a raiz do problema que você tem hoje entre Irã e Ocidente. Muita gente acha que o problema do Irã em relação ao Ocidente é a questão religiosa, né? A questão religiosa tem seu peso? Tem, certamente tem seu peso. Mas a raiz do problema está justamente nesse golpe, né? É a questão de um anti-imperialismo. Toda vez que a gente tenta seguir nosso caminho, nosso próprio destino, vem o Ocidente e interfere. E óbvio, isso não apenas no Irã. Você pensa isso no Oriente Médio inteiro, né? Tanto é que quando a gente pensa, por exemplo, os movimentos panarabistas, né, no Oriente Médio, Oh. eles têm muito esse caráter de anti-imperialismo. E aí toda vez que eu falo de panarabismo, é o socialismo do mundo árabe. É complicado, é porque Gaddafi. Eu acho na que época da socialismo Guerra Fria tem Gaddafi. muito disso, né? Se não é capitalista, não é pró-Estados Unidos, acaba sendo pró-União Soviética. Eu lembro de um exemplo muito legal, e talvez até mais recente, desse anti-ocidentalismo que a gente tem, que surgiu no movimento chamado ISIS, o Estado Islâmico. Exatamente. Que em vários vídeos, ali naquele momento em que você tem a expansão do ISIS dentro da fronteira entre Síria e Iraque, eles fazem uma série, e isso é uma coisa muito interessante do Estado Islâmico, né? Que eles Uma se ação propunham, hollywoodiana, né? eles Aquela- propunham gravações 4K em todo tipo de. E aí eles fazem um vídeo que é. Eu até tenho esse vídeo depois. É bem legal que eu salvei. Nossa, Depois eu, nossa. depois eu Nossa, que sou um terrorista, né? Não, eu baixei PCC legal, eu achei terrorista. maravilhoso. Eu achei Depois maravilhoso, né? Eu O vou vídeo até- assim, eu vou o fim até de sair Sykes daqui pra Picot. me comprar. O vídeo era o seguinte, o fim de Sykes Picot, né? Ah, É basicamente, e detalhe, e é isso que é mais Só um legal. detalhe, o que é o Sykes-Picot, né? Fala aí o que é o Né? Sykes-Picot. O Sykes-Picot foi aquele tratado que acontece secretamente em 1916, em que França e Inglaterra tomam um pedaço do Império Otomano, e dali você vai ter a saída de 6 estados. E divide entre si o Oriente Médio. Eles literalmente dividem passando uma linha reta no mapa. Né? Exatamente. É dali que surge Líbano e Síria, que ficam sob controle da Exato. França, e aí você tem Iraque, Kuwait, Jordânia e a Palestina sob controle da Inglaterra. exatamente. A Grã-Bretanha Então, pegou mesmo. Exatamente. E eles fizeram ali um vídeo. O vídeo era detalhe mais legal, aquela ideia da Ummah, né? Que é da integração dos muçulmanos em prol da Jihad. E o cara que estava fazendo o vídeo era um muçulmano do Chile. Era um chileno, né? Ah, sim. Aí o tem cara muito faz o vídeo disso. lá, aqui, nós estamos derrubando, né? Então isso mostra muito dessa ideia de como eles ainda guardam, né, uma Isso, mágoa muito forte desse processo colonial. Intromissão. Né? O Divisão Robert está territorial. mostrando isso muito bem, né? Você usa a questão religiosa, mas você tem uma base muito forte no anti-imperialismo ainda, as Exatamente. coisas vão se confundindo, né? E aí, para até recuperar a questão ali do Mohamed Mossadegh, desse anti-imperialismo, após, então, a queda do Mossadegh, volta o rei ele volta mais absolutista, mais Exatamente. autoritário do que nunca, Uhum. vivendo uma vida luxuosa, comendo caviar que é muito produzido ali na região do Mar Cáspio, Demais, inclusive, né? Dizem que ele era um dos caras mais ricos do mundo e grande parte da riqueza não estava no Irã, estava nos Estados Unidos, em bancos norte-americanos, que é para onde ele Festas foge. maravilhosas. Para onde ele foge depois, festas Nossa, a maravilhosas. comemoração dos 2.500 anos do Império Persa. O cara gastou o PIB do país naquela festa. Disso eu não sabia. Brincadeira. Cara, Foi uma coisa assim que deixou o povo horrorizado. E o povo, horrorizado. e o povo não Grilado. Fala uma coisa de mesmo. Ciro, levante, Não, você fala. a ideia, o discurso, cara, é uma coisa impressionante, né? Eles, como todo líder chá do Irã, ele adora aquelas honrarias que você tem militares, ele se veste como se fosse, né? Uma medalha, né? Uma coisa, sabe? Assim, não dá nem para ver o rosto troféu. dele. Não dá nem para ver o rosto dele com tanta indumentária aquela coisa. Ele começa a professar como se fosse o próprio Xerxes, Aham. falando e questionando e colocando e se mostrando até acima da própria nobreza política que ele criou. Aham. E em nenhum momento ele se refere ao povo do Irã. Hum. E isso tá lembrando aquelas cenas que você tem da Revolução Francesa, que no Palácio de Versalhes, as grandes festas, aparecia o nobre comendo uma coxa de peru e o povo, les misérables,
ali nas grades olhando aquilo. Hum. Tipo assim, vai morrer, tu vamos vai me falar na hora. morrer, você vai pagar por E isso é isso. interessante porque ele consegue comprar briga com todo mundo, né? Nossa, Ele é visto como um impressionante. maionete ocidental, ele tem uma vida luxuosa, ele saqueia basicamente a riqueza do Irã e entrega uma parte dela considerável para os ocidentais, que voltaram com as empresas, e chega um momento que fica uma situação insustentável, porque é esquerda contra o Shah, é direita contra o Shah, é centro com o e Shah, e outra o cara coisa, é né? todo mundo, E um Leclerc, detalhe, né? e um detalhe, a Savak, Eu ia falar isso agora. a Savak. Então fala aí, Walter. É, o Sim, da, que é a da Savak polícia foi a secreta. polícia política, né, que ele construiu para perseguir a oposição. Talvez isso Verdade. seja um ponto interessante que a gente, às vezes, né, a galera não nota muito isso, mas o Irã, a ascensão dos ayatolás, de certa forma, também se consolida a partir de uma carência política em decorrência da repressão violentíssima que o Shah implementou Uhum. sobre a oposição. Perfeito. A Savak, quem é a Savak? SAVAK, esse é o nome. É a polícia política do Shah que basicamente exterminou toda a oposição política. Exatamente. Toda exterminou essa galera. Então, consequentemente, não existia uma oposição política, né, nem de direita, nem de esquerda contra as políticas do Shah. Outra coisa muito importante é que o Shah, como eu falei anteriormente, ele vai criar uma briga muito forte com os ayatolás quando ele acaba com a religião, com a educação controlada pelos ayatolás. Então você Exatamente. dá uma laicidade ao Estado, você dá liberdade religiosa, você garante, naquele período também, a liberdade às mulheres trabalharem, ascenderem Dirigir profissionalmente, carro. dirigir carros, estudarem, vivenciarem uma vida profissional, liberdade sexual também para as mulheres. Uhum. Todos esses fatores juntos levaram ao desagrado dos religiosos, que sofreram repressão também, mas não foram tão violentamente reprimidos ou até assassinados como aconteceu com a oposição política. E é interessante, o Khomeini, né? Uhum. Ele chega a ser preso, mas ele é depois exilado. Ele não fica, acho que fica 1 ano e Isso. meio preso, 8 Essa meses, é né? uma Ele não questão chega a ficar interessante. preso décadas ou ser morto. Essa é uma E aí isso é questão interessante. interessante. Eu não posso mexer com a base religiosa como mexo, por exemplo, com o cara que é ali do Partido Comunista. Exatamente. Não dá. Ele é um religioso, ele tem uma grande penetração popular. Se eu mexer com ele, se eu pegar pesado com ele, eu compro briga com a população. Todo mundo é muçulmano, Aí, né? Todo mundo é aí muçulmano. para nossa galera que está acompanhando, é entender o seguinte: a figura que você tem dos ayatolás e do Conselho Supremo dos Ayatolás. O Ayatollah Ruhollah Musav Sayed Khomeini, a figura, né? Um nomezinho bonito. Repete? Ayatollah, que é o título, Ruhollah Musav Sayed Khomeini. Eu não peguei, repete como é que é? O senhor tem como repetir sua letra? Eu só falava rolar com Não, menino. como é que Sayed eu não como é que sabia. o Eu tenho Reagan problema com falava? Khomeini. O homem que nunca ri, né? Aham. O homem que nunca ri. O Khomeini, ele não era o maior dos clérigos que você tinha, mas ele era mais jovem e ele foi ousado em 1964, quando ele encarou um discurso pesado que levou à prisão e logo depois ao seu exílio chato na França, né? Foi se exilar em Paris, muito triste, né? Eu também estou exilado aqui em Aparecida, mas veja bem, você fala, poxa, o cara, ele levantou um discurso e ele encarou através da mídia. Ele encarou e ele começava a falar abertamente, etc e tal. E aí ele falou: olha, não tem conversa mais com o mundo ocidental, não tem mais conversa com o Shah. Ou a gente luta, se une, o conselho clerical se une e a gente começa a incitar a derrubada do Estado, ou nada é feito. E o cara foi peitudo. Ele empeitou mesmo, quando preso, a multidão enfurecida ameaçava invadir palácio de governo, as repartições públicas, foi quando a decisão, provavelmente influenciada pelos Estados Unidos, manda ele embora. E quem vai pegar? Ah, Inglaterra vai pegar? Nunca. Então vamos nos aproximar daquele país que sempre demonstrou uma grande simpatia e que nunca teve naquele contexto de ocupação territorial do Irã, que é a França. Aí os franceses aceitaram. E o nosso amigo vazou para lá, o Ayatollah Khomeini. E com ele, outros clérigos.
inclusive o jovem Ayatollah Olha que Mohammed Ali Khamenei. Ele também estava naquele grupinho, né? E agora, quem quer falar do retorno do Ayatollah e quem quer falar aí da briga e a deposição? Bom, eu pego então essa parte. Deixamos ele empolgado. Eu É. joguei de propósito, É, eu sabia que ele ia senti. empolgar. Basicamente, quando você tem um processo de enfraquecimento do Reza Parlev, em grande parte esse enfraquecimento se dá pelo próprio Khomeini fazendo uma coisa interessante para vocês aí que estão em casa, né, e que não sabem o que é uma fita cassete, né. O Khomeini ele fazia na Bota na França tela aí, Raul, fita cassete, que eles não sabem não. é uma fita cassete, vou mostrar para ele. Então, o que que você tinha? Ele gravava a fita cassete naqueles pequenos gravadores na França, botava essa fita em envelopes de correio e mandava para a França, para Irã. E no Irã, essas fitas tocavam em rádios piratas e aumentavam o clamor popular contra o Ayatollah. Exatamente. Não foi um único fator, né, você tem um somatório de fatores que acabaram culminando Nossa, as com a queda, restrições né. religiosas de não ter obrigatoriedade de orar 5 vezes ao dia, Sim. as próprias cerimônias religiosas que elas eram obrigatórias a primeiro horário canônico que não era mais respeitado. Sim. Rapaz, você não fala isso pro Deixa eu muçulmano. te perguntar, que horas que é o primeiro horário pra orar? 6 horas da manhã É 6 mesmo? voltada, Tem 6 certeza? horas da Cara, porque manhã. eu digo isso porque, cara, a experiência minha, uns 2021, eu fui pro Catar, cara, eu cheguei, eu não sei que horas que eu cheguei. Eu sei que acho que era, putz, umas 3, 4 da manhã que eu cheguei no Catar, peguei o táxi, fui pro hotel. Sabe quando você tá naquele tentativa de dormir? Aí você começa a Aí ouvir o você chamado. não, pior. Aí eu Aí tô você lá, e começa a ouvir cara, o tinha uma chamado. mesquita do lado do hotel, cara. A Nossa, hora que que a gente tá, eu, maravilha. minha esposa e meu filho pequeno na época, quase dormindo. A hora que a gente tá lá, de repente, "Hanana", cara, a minha esposa, ela levitou, sabe Tá aquele chamando. filme lá? Ela levitou e começou a correr, ataque! Eu puxando ela, cara. Não, você faz as chamadas Pelo amor de Deus, eu só iniciais. quero dormir. Eu Quieto. falei, eles estão rezando, dorme aí, dorme aí. Cara, mas dá um susto, cara. Tô 6 da Você manhã. começa a fazer chamadas a partir das 5 horas e dependendo da época da estação, é quando você vê o sol nascer no Oriente. Ah, tá. Então, por causa dos solstícios e equinócios, tem que respeitar isso. Mas se você colocar assim na pontinha da letra, 6 horas já tá todo mundo, Então, ó, ó, galera que for pro Voltado Oriente pra Médio aí, Meca tá? também. Cuidado, 6 da manhã não é ataque terrorista. Calma, é oração, tudo bem? tá. Vamos colocar também como aquela velha questão, né? Que vamos ser mais brandos, né? Porque o momento de orar é a qualquer momento. Então, se a pessoa ela tiver impossibilitado, qualquer situação, certo? Ela pode fazer o seu horário canônico desde que ela, né, respeite o rito que existe. E cortar isso É complicado. de uma população é onde as pessoas às vezes não entendem. Uhum. A diferença que você tem de um fundamentalista para a questão que você tem de um seguidor, de um adepto religioso. Eu costumo sempre dizer para os meninos o seguinte: o fundamentalista é como se fosse o padre da sua igreja católica, o pastor da sua igreja evangélica, que ele quer viver 24 horas os desígnios que você tem do cristianismo. Mas você vê isso muito no mundo cristão voltado para quem? Para as pessoas que são ligadas à púria religiosa. No Islã, não. É o povo que é assim. Principalmente no Islã xiita. A pessoa ela se considera fundamentalista. Então ela quer viver isso continuamente. Mesmo que ela não consiga, ela não gosta que essas tradições sejam retiradas, que sejam abduzidas por uma outra ideia, que é a ideia da liberdade do mundo ocidental. E aí, só para complementar, novamente, eu acho que a base geográfica é muito importante. Você tem uma população que ainda é muito ruralizada, população de interior costuma ser mais conservadora porque não tem acesso à educação formal. Não tendo acesso à educação formal, você não tem um parâmetro para analisar o seu dia a dia, a sua vida, né? A sua conduta, geralmente, ela é guiada em cima de preceitos religiosos. Por quê? Porque talvez você tenha aprendido a ler e escrever em cima, no caso do Brasil, da Bíblia, como é o caso da minha avó aprendeu a ler e escrever em cima da Bíblia, então é uma pessoa extremamente religiosa, e nesse caso em cima do Alcorão. Então assim, ela cresceu em cima daquilo. Como é que você diz do nada pro pessoal, vamos aceitar isso, vamos aceitar a pessoa usar minissaia, beber, né, fumar? Cara, isso é intolerável para essa população, né? Tanto é que você falou, na cidade, população mais jovem, com mais educação,
já era um pouco mais moderna, né? Mais adepta à Assimila. assimilação. Então, acho que esse contexto geográfico, essa base, ela é sempre muito importante também. Tanto é que a principal cidade em termos de religião no Irã, eu esqueci o nome agora, é Isfahan? Não é Teherã, é Não, Isfahan. é Isfahan, né? Que é o centro religioso, que é uma cidade do interior. Uhum. Desculpa, É, Albert. não, sem problema. E o que a gente também tem que lembrar é que a década de 70 ela foi bastante problemática para a figura do Reza Parlev, porque talvez tenha um fato que às vezes não é muito colocado, né, até mesmo nos próprios livros, que vai ser o Reza Parlev ter furado o bloqueio da OPEP à oferta de petróleo para os Estados Unidos em função do apoio que os Estados Unidos dava a Israel. Lembrar que a figura do Reza Parlev, ele era um dos poucos estados na região que reconheceu a fundação do Estado de Israel, que reconhecia Israel, e que, de certa forma, garantia a Israel acesso também a petróleo, como os Estados Unidos. Então, esse vai ser também um fator importante para a gente entender um pouco do desgaste que ele vai ter perante a população, perante os Perfeito. religiosos, visto, né, a construção de um Estado, que é a construção do Estado de Israel, que se faz sobre o povo palestino, transformando aquele povo num povo, né, basicamente refugiado em seu próprio território, né, ou nos territórios vizinhos, e, consequentemente, impactado, né, impactando a figura do Shah, que, de certa forma, garantia esse processo de expansão territorial, né, por parte no caso dos judeus, né, sobre aqueles territórios, gerando o sofrimento da população palestina, que era uma população, E só um né, detalhe, muçulmana. você falou sobre a proximidade entre Israel e Irã, falou, ó, o Irã foi um dos poucos países que reconheceu a fundação do Estado de Israel, né? Por que isso? É importante lembrar novamente, a base geográfica é Aham. sempre muito importante, né? Se você pegar o mundo ali do Oriente Médio, você tem um mundo que ele é predominantemente árabe, Sim. etnicamente árabe, lembrando que etnia é sangue, tá? Aham. É descendente de árabe, ele não consegue mudar isso. E em termos de religião, que envolve cultura, que envolve escolha, grande parte daquele mundo é o mundo muçulmano sunita, né? A população muçulmana sunita. Enquanto que o Irã, ele não é árabe, ele é persa. O Irã não é muçulmano sunita, ele é principalmente muçulmano xiita. E Israel é hebreu-judeu. Então o que acontece é, a Pérsia não, o Irã, ele olha para aquele mundo e não encontra aliados. Israel olha para aquele mundo do Oriente Médio, não encontra aliados. Aí ele olha um para o outro e fala: então, você não tem amigo, não? Quer ser meu amigo? É Exatamente. basicamente, vamos ser amigos. É uma aproximação daqueles que não têm aliados Conveniência, E naturais. né? talvez eu acho que tenha a ver também com essa ideia do Reza Parlev de ocidentalizar o Irã. Também. Então a figura, a construção de Israel representava para o Reza Parlev a presença de um Estado ocidentalizado na Um região, modelo, né? né? Uhum. Então essa ideia, opa, esse é parecido comigo, é o que eu estou querendo fazer aqui para o Irã, é a mesma coisa que esses caras estão fazendo nesse território. Então existia Beleza. essa proximidade. É. Porém, para os religiosos, isso era uma afronta. Legal? Terrível. Para os grupos políticos que se mostravam como oposição, estavam calados como oposição, isso também era uma afronta. A gente estava falando aqui, nesse momento, o Robert estava comentando a questão da importância da crise do petróleo, o apoio Sim. americano, né? O apoio do Irã aos Estados Unidos na crise. E nesse rebordó todo, a gente sempre comenta as instabilidades que estavam acontecendo, onde você via uma população que estava insatisfeita com o seu chá, insatisfeita com a intromissão estrangeira e, ao mesmo tempo, não tinha um posicionamento exato ao lado dos clérigos. E quando... Crescimento da pobreza, Exatamente. miséria, A miséria, o elitismo crescendo, exatamente. uma parte da elite também insatisfeita. Vamos dizer que não existia um consenso dentro do Irã, onde, ao final dos anos 70, devido à grande repressão que nós tivemos da SAVAK a todos e qualquer movimento social, não podiam andar 4, 5 pessoas nas ruas conversando que a SAVAK já vinha e reprimia, prendia, matava. Tivemos episódios, né, de grupos que se reuniam e acabavam a SAVAK influenciando, até o momento que, para o nosso aluno, para o nosso ouvinte, é interessante perceber que ebuliu-se uma condição de insustentabilidade a partir do momento que as próprias representações diplomáticas do mundo ocidental começavam a tirar os seus representantes de dentro do Irã. Foi naquele momento, em final de 1978, que
o Shah percebeu, rodei. Principalmente quando você via os diplomatas saindo e deixando cartas e a população na rua se manifestando contra o episódio do cinema que pegou fogo e que as pessoas saíram, das manifestações que eram sufocadas nas ruas e o pau quebrava mesmo. Aquela cena da diplomacia brasileira, né, escrevendo uma carta, colocando na entrada, dizendo que o povo do Brasil, apoia a população, apoia o Irã e naquele momento está deixando o país para que eles pudessem resolver seus problemas, e lá dentro da embaixada cheio de bola de futebol e camisa da seleção brasileira, o povo entrava na embaixada e ficava Brasil, Brasil, Pelé, Pelé. Aham. Falei, nossa, a diplomacia nossa, pelo menos nesse aspecto, né, deu esse tanto. Até o momento que, em janeiro de 79, o Shah Reza Pahlavi, aconselhado a sair, fugiu para o Egito. Do Egito ele seguiu um trilheiro até terminar no território dos Estados Unidos, onde ele viveu confortavelmente com a família dele. Depois houve uma pressão interna para ele ir para o Canadá e ele acabou voltando para o Egito, onde ele acabou falecendo, 60 e poucos anos de idade, não tão velho assim. Mas eu estava comentando agora aqui com o Robert, com o Kleber, a cena em fevereiro de 1979 do grande Ayatollah Khomeini retornando do seu exílio para assumir a revolução iraniana, assumir a liderança da revolução iraniana e estabelecer aí o Estado teocrático do Irã. E a cena que o Raulzito vai colocar para nós aí depois, certo? Num outro momento, aquela cena do Ayatollah na porta do avião descendo, o comissário abrindo a porta para ele, etc e tal. Naquele momento, eu estava sentado, era um moleque sentado no colo do meu pai, na sala, com uma televisão preto e branco Telefunken, e eu olhava para o meu pai olhava com aquela cara que ele tinha do verdadeiro árabe, ele olhava para aquilo e ele fazia assim, ó, um sorriso de ponta a ponta. Aí eu olhei para ele e falei, papa, o que é? Aí ele virou e falou, a liberdade, meu filho. Ele falou, a liberdade. E foi quando ele chamou a minha mãe. Aí ele chamou a minha mãe, não em português, chamou, e ela pegou, olhou para ele e deu um sorriso. E esses 2 sorrisos não saem da minha mente nunca. Não saem da minha mente nunca. Eu olhando aquilo e eu não entendia. Eu não sabia o que era, mas para mim era uma coisa boa. Então, veja bem, eu assimilei na minha vida que aquele momento seria possivelmente um movimento de liberdade, de alguma coisa muito boa que acontecia no Irã. Depois que a gente vai estudar que a gente começa a perceber que a coisa não é bem assim, mas Interessante você estar falando isso, porque há pouco tempo atrás, eu até está com o professor Leandro, né, o nosso querido professor Leandro, a gente estava conversando exatamente sobre isso esses dias, há um tempo atrás, e ele falou, Robert, tem umas coisas muito legais do Foucault, em que ele produz alguns textos, né, ali no caso no início, 78, né, nessas manifestações, e que ele faz uma percepção positiva, que era um movimento anti-imperialista e tudo mais. Só que o Foucault logo depois morreu e não teve como ver o resto do processo. Pois. Então ficou na conta do Foucault a ideia de que ele apoiava os xiitas. Exatamente. Mas não foi isso, né? Foi porque ele basicamente pegou o início e basicamente era uma manifestação popular geral, todo mundo na rua. Não era algo ainda com cunho religioso no primeiro momento. Depois é que ele vai ganhar esse E eu aspecto. não sei em que época e momento que surgiu uma história de que o embaixador norte-americano, para fugir do Irã, ele teve que se fantasiar de mulher. Bom, oficialmente, nada disso aconteceu. O que aconteceu é que eles conseguiram se relacionar com os canadenses, a embaixada canadense, e os representantes da embaixada norte-americana, eles começaram a cortar o cabelo, usar roupas e jeitos como se fossem canadenses para conseguir Mazazari no Brequiari, Tem né? tem um Eles filme conseguiram. tem um filme O muito Argo, bom né? sobre Tem, isso, é o exatamente. Argo. É o Argo. É Exatamente, um a história do filmaço, é Argo. lindo esse. E É que detalhe, né? O o Argo- roteirista foi preso porque ele vazou informações de como os Estados Unidos
evade espiões e tudo Isso mais. aí que eu ia comentar. E É. agora, aquela velha questão. O Ayatollah voltou, foi necessário um período de 2 a 3 meses, né, ali para mais ou menos março, abril, que as coisas encaminharam a revolução teocrática, e ele foi elegido pelos próprios clérigos como o Ayatollah Supremo, Supremo. de um conselho de 4, ele seria o Ayatollah Supremo. É interessante notar que, assim, existe dentro do Irã a questão do presidente e do líder supremo, né? Exatamente. Cuidado para não achar que o líder supremo é o Ayatollah. Ayatollah é o cargo Ayatollah. religioso, né? O Exato. cargo político, que é o cargo, no caso, máximo dentro do Irã, é líder supremo, Exatamente. né? É o E líder tem supremo. presidente dentro do Irã, né? República Islâmica do Irã. Islâmica. Existe presidente eleito pela população, voto direto, só que é óbvio. Existe o colegiado de pessoas que podem concorrer à presidência, que são escolhidos a dedo pelo Os Ayatollah, Ayatollahs. né? Tem esse detalhe também. E só Detalhe importante. não, importantíssimo. E uma observação. Quando a gente fala sobre esse período entre a revolução se tornar realmente teocrática, acontecer toda a modificação, nesse período você tinha ali diversos setores da sociedade realmente apoiando a ascensão do Ayatollah ao poder, inclusive grupos de esquerda, Sim. né? Acho que era a Brigada do Povo, se não me engano, que era um grupo de esquerda, e que ao longo do tempo começa a ver para onde está se encaminhando essa revolução, que de início não era de fato teocrática, mas tinha um cunho tanto quanto anti-imperialista, e depois esse grupo ele é duramente perseguido, né? Inclusive basicamente eliminado. E no momento que, quando nós chegamos em início de 79, né, ali para abril, quando eles declaram o Irã como um estado teocrático, e aí fica bem claro, República Teocrática do Irã, a ruptura basicamente com os Estados Unidos, mas com parte grande do mundo ocidental. O grande Satã. Exatamente. Al-Akbar, né? O grande Satã. E aí é que começa a historinha. É aí que a coisa começa a pegar. Por quê? Porque no passado, Estados Unidos chegou até a criar um movimento, né? O chamado movimento Átomos para a Paz, mandar gerador nuclear para o Irã e começar a desenvolver uma tecnologia nesse sentido. E agora acaba tudo. Aí agora acaba tudo. E acho que talvez o que piora ainda mais a situação vai ser quando o Ayatollah Ruhollah Khomeini ele faz uma fala que é a de que a revolução no Irã não para no Irã. Ah, sim. Quando ele faz esse Chama a atenção pronunciamento, bastante do mundo exatamente, árabe, né? porque imediatamente se olha para onde então isso vai. E a primeira percepção é o quê? O Iraque, né? Que Exatamente. 70% da Ah, população é xiita. Não, um detalhe interessante, até que você já tocou nisso. Eu me lembro quando eu era estudante de ensino médio, tá? Meu ilustre professor Luiz, ele História, falando de ciência, Luizão, meu professor no ensino médio. Verdade que o né? prédio foi construído em torno do Luiz, ele já estava aqui assim construindo. É fato. É fato. É fato. Procede é a informação bom fato. Tá saber. de mão dada com o Rubão. E aí, o que que acontece? Eu lembro perfeitamente uma vez na sala de aula, o Luizão virando, né? E falando assim, ó, guerra Irã-Iraque, e mostrava a diferença dos dois países, e ele jogava na sala de aula, né? Porque na nossa apostila colocava o Iraque como um país muçulmano de maioria sunita. Aham. E na hora que eu li aquilo, eu levantei a cabeça, né, e olhei para o professor, falei, mas peraí, eu conheço um pouquinho de lá, né? E eu olhei para a cabeça, e o professor Luiz, ele virou e falou assim, eu só queria fazer uma observação ao que está na apostila, que na grande parte não declarada pelo governo iraquiano, não é de sunitas. Ele sim, o presidente golpista do Iraque, né, Saddam Hussein, ele é sunita, mas que a maioria da população não era xiita, e isso era uma verdade. Povo xiita que ele massacrou. Naquilo ali eu falei assim, eu amo este cara. Eu amo, é meu ídolo, Luiz, olha, eu amo esse cara. Por quê? Porque Sensacional, ele Luiz. mostrou claramente aquilo que acontece, o que o Robert estava falando. Vamos olhar para o lado, para onde que vai o expansionismo islâmico Uhum. e a revolução. Não precisa nem ter o caráter
de revolução xiita, mas a revolução islâmica e Sim. quem que vai pegar um na mão do outro. Infelizmente, tinha o Saddam Hussein no Iraque. E aí, Robert? Que passou a ser financiado pesadamente pelos Estados Unidos e a Europa, sendo armado, e automaticamente você tem a consolidação de um conflito a partir de uma desculpa completamente farrapada, que é o chato ao árabe, né? Aquele canalzinho tem história citado com. Saidinha de chata lá. E ali, a partir desse momento, você tem uma guerra financiada pelos Estados Unidos, vai ser uma das proxy wars, né? Essas guerras de procuração, Iraque, em que os Estados Unidos 88. 88. Então, uma pedreira, né? Uma guerra que não teve vencedores, uma guerra que, de certa forma, ceifou vidas, onde os Estados Unidos injetou armas químicas no Iraque. Uhum. Né? Pra depois falar, Antrax, pra né? depois falar que o Iraque tinha armas sem mais. Era só olhar as notas fiscais. Eu te dou a arma e falo, você tem armas sem mais. Aí é fácil, né? Aí é fácil demais. E você falou sobre a questão da proxy war, a guerra de procuração. É interessante lembrar que, assim, nessa lógica, novamente, se você não é aliado dos Estados Unidos, você é aliado de quem? Né? A União Soviética. Então, Irã se aproximando cada vez mais da União Soviética, Iraque sendo bancado pelos Estados Unidos, bancado também pelo restante do mundo árabe, com o interesse de utilizar o Iraque como uma testa de ferro contra o Irã. Né? Isso. 8 anos de guerra ou 9 anos de guerra? 8 8 anos, 1 milhão de mortos, quase, né? Nenhum palmo de território conquistado, 2 países destruídos, muito mais o Iraque do que propriamente o Irã. O Irã Sim. sai fortalecido moralmente, né? A revolução se Exatamente. consolida. E lembrar uma outra coisa, né? Que o Lembrar Irã estava sob embargo, né? Americano. Ah, sim, Não estava verdade. podendo vender petróleo na mesma quantidade e ainda conseguiu financiar a guerra com a ajuda de alguns coleguinhas que tinha em volta. Né? Sim. Tem isso, é a União Soviética jogando. Mas E essa aproximação, assim, me parece interessante porque depois você falou sobre os átomos para a paz, né? Primeiramente, o programa nuclear iraniano, que era para fins pacíficos, ele recebe apoio norte-americano no programa Atos Exato. para a Paz, né? Vamos ajudar o Irã a desenvolver centrais termonucleares, finalidade de geração de energia elétrica. Para depois você ter um apoio agora soviético, né? Já que não tem mais a tecnologia norte-americana, tem que buscar em aonde? União Soviética. o Kleber, aproveitando essa deixa para a gente ir para a nossa parte final, falando sobre essa questão que você tem dos acordos de paz, os acordos nucleares, certo? Fala aí pra galera, 2015, fala aí pra galera Massa. o que virou isso e por quê, né? Uhum. Não foi um problema, né? O porquê dessa situação de hoje. O que me parece é que sim, a situação atual, esse conflito atual envolvendo Estados Unidos e Israel, o pessoal esquece que Israel, né, foi quem realmente impulsionou o conflito de hoje, né? Quem começa o bombardeio, Israel, tanto esse ano quanto no passado, você tem que voltar muito para essa questão nuclear. Então, após a queda do Shah, você tem um abandono do apoio norte-americano, uma aproximação com a União Soviética, o programa iraniano continua. Declaradamente isso é importante. Declaradamente o Irã disse que é para finalidade pacífica. Exato. O Irã que é signatário do TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear, e se comprometeu, né? Apesar do compromisso, a gente sabe que, na realidade, existe um enriquecimento de urânio acima daquilo que é o combinado, né? 3 a 5%, né, oficialmente. 5% tranquilo, passou, passou mas disso. para uma arma nuclear tem que ser acima de 90%. Ele faz, hoje é 70% a 80% de enriquecimento, né? Exatamente. Então é um problema. Diz que é para finalidade pacífica, mas quando você olha ali, né? Mas Assim, tem cobra, tem cheiro, tem cobra. Tem cheiro de cobra, se move como cobra, né? Tem forma de cobra, deve ser uma cobra. Mas eu não entendo por quê. Porque o Irã, o Estado de Israel não assinou o Tratado de Exatamente. Não Proliferação. Que maravilha, né? Né? Eu não entendo Eu por ia que que pensar- Israel pode ter essa arma nuclear, Eu que ia eles negam, né? E não assinou o tratado, e o Irã. Eu pensar Sim, assim, eu vou chamar outra Mas coisa então- aqui, chamar outra coisa, pensar no seguinte, porque o TNP é um tratado que um grupo de países se prontificaram a não desenvolver arma nuclear, mas um outro grupo de países se prontificou a reduzir as suas armas. Não reduziram, Exato. aumentaram. Então, automaticamente, o tratado já está furado, né? Se a gente for pensar por esse Exatamente. lado. É a lógica Não das existe potências. possibilidade de um tratado em que somente um lado cumpre com o acordo. Os Estados Unidos não reduziu o seu número de ogivas, não a mesma coisa, né? A Rússia, a mesma coisa. Por isso que a gente já fala Inglaterra. que é um apartheid nuclear, na verdade, Exatamente. congelamento de poder, né? É uma Então, imposição. Exatamente. Então, quando você pensa nessa questão do TNP, o TNP já está furado há muito tempo, Muito. né? Há muito tempo. E o Irã, quando você pensa na questão dessa perspectiva, eu sempre lembro de uma outra coisa, que é exatamente fazendo um retorno, o Irã herda equipamentos e armas exatamente no período em que ele se prontifica a fornecer
petróleo para os Estados Unidos, enquanto a partir dos Estados Unidos vai vender os caças mais modernos que ele tem na época, Exato. legal? Vai vender, vai transformar o Irã em uma espécie de potência Potência regional. militar, né? regional. E isso, basicamente, é um pouco do que ainda resta para o Irã, de certa forma, enfrentar o Iraque. Né? Uhum. O Iraque, mesmo tendo armas modernas, né, vendidas pelos Estados Unidos naquele momento, o Irã tinha um equipamento bélico que ele já estava habituado já há um bom tempo a utilizar, a treinar com ele. Então, talvez esse também seja um primeiro ponto. E depois, lógico, os suprimentos que vieram sendo dados pelos soviéticos. Né? Mas, Perfeito. Clebão, segue lá com essa. Então, esse e aí raciocínio. nessa lógica, o Irã, pós-década de 80, depois de ter enfrentado uma coalizão basicamente de países, via Iraque, né, obviamente, via Iraque contra ele, apostar aparentemente no potencial nuclear é apostar em uma garantia de segurar a revolução, né? Exato. De se proteger contra os Estados Unidos, contra o Ocidente, contra os países árabes que são seus inimigos. Só que aí você tem um problema, você tem Israel ali. E todo o discurso, né, da teocracia iraniana contra o Estado sionista, eu acho que isso é importante também. Quando a gente fala, por exemplo, de Constituição iraniana, o Irã acho que foi um dos primeiros países do Oriente Médio ali a colocar liberdade de culto. Isso no início do século XX, né? Liberdade de culto para cristãos, liberdade de culto para judeus. E o Irã fala muito, olha, nosso problema não é com judeu, nosso problema é com o Estado de Israel. É uma comunidade judaica. Sim, né? numerosa. Aham. Várias sinagogas. É o Estado de Israel. Mas já que tá falando isso, me vem uma coisa na cabeça aqui. A gente falava muito da SAVAK, que reprimia, né? Uhum. Por conta do poder do Shah. E a Guarda Revolucionária? Ah, sim. Né? Cria-se um outro problema, né? Cria-se um outro poder paralelo dentro do Irã quando os ayatolás assumem E eu acho que a talvez- famosa Guarda Que está Revolucionária. relacionado justamente com o conselho de clérigos, né? Exatamente. Certo, Ela é enquanto- só submissa aos Enquanto o clérigos. exército é o presidente, mas ela é mais forte, a guarda, do que o próprio exército. Nossa, né? tem número de soldados, equipamentos e... Eu acho que talvez o primeiro grande exemplo dessa força dessa guarda vai ser exatamente no cerco da Embaixada Americana, né? Exatamente. Ali talvez seja o primeiro grande movimento que demonstre a força em que praticamente um ano a Embaixada Americana fica Nossa, cercada. né? 444 É, mais de um ano, né? dias, né? Mais de um ano. E hoje é Ali. quem manda no Irã, né? Exatamente. Hoje, já que o Ayatollah novo, o Mojtaba Khamenei, até Exato. agora não apareceu, quem manda de fato é ela. E isso é uma coisa que eu ia perguntar. Nós não temos Nenhuma nenhuma imagem Nenhuma não só dele, imagem dele. mas também nem de um presidente, né? Presidente, que não acho tivemos. que tem ainda. Agora, No você me caso, no caso, como eles Vai- estão em vai, estado né? de guerra, Aí vago, Aham. né? aí eles não têm, ele já perdeu o status É de administrador. Isso. Então ele volta como se fosse um representante do executivo, onde ele tem que esperar as determinações Do do Ayatollah. conselho e da guarda revolucionária, por assim dizer. Perfeito. Mas o O apoio é estado de total. sítio, É que né? o presidente, na verdade, ele é muito mais uma figura de relações exteriores. É muito ali, mais, né? o chanceler. Né? É. Muito mais pro chanceler. E eu faz tudo, né? O zelador do prédio. Mas então, essa questão agora em relação, por exemplo, à arma nuclear, ao programa nuclear, na verdade, como eu disse, o discurso da teocracia iraniana em relação a Israel, temos que aniquilar, destruir Israel, porque é uma coisa que os ayatollahs falavam e também os próprios presidentes iranianos falavam, né? Isso cria um alerta dentro do governo israelense que começa a dizer, peraí, o Irã não pode então ter programa nuclear. E não pode ter programa nuclear porque eles estão dizendo que eles vão terraplanar a gente, destruir a gente pode deixar os caras ter arma nuclear. E aí começa uma política bem interessante do Estado de Israel, que é de tentar atrasar o programa nuclear iraniano, primeiro matando cientista nuclear. Sim. E aí tem vários casos famosos. E, cara, parece uma coisa idiota, mas assim, gente, todo mundo aqui é geógrafo. E assim, com todo respeito à nossa profissão. Incrível, braço. Um geógrafo você forma em 4 anos, mas óbvio, um geógrafo do quilate do Tarran, do Robert, são décadas. Décadas, né? Pô, que Assim, conhecimento aqui são décadas, né? Davi, que você Mas não tá longe assim, disso, não. Não, Você já tá no clube. Gente, eu brinco aqui, o Robert tem de tempo de sala de aula que eu tenho de idade, tá? E não, Isso é um elogio? isso não é da, isso é elogio, Eu acho que sim. isso é conhecimento acumulado, isso aqui é brilhante, mas cara, para chegar nesse nível demanda muito tempo, né? Se você, por exemplo, Deus me livre,
né? Se o Mossad mata o Tarrão, o Robert, onde é que eu vou repor? Eu sou de geografia aqui. Não, mas na percebe? boa. Você bota um cara novo, será que o cara vai conseguir aguentar a barra, Ó, né? Dar uma aula dessa? Vai ficar difícil. Então, imagina você matar um cientista nuclear. Cientista nuclear não é um jogo que você forma em 4 anos. É um cara que você forma em 15, 20 anos. Se você mata um, você Nossa. atrasa o programa nuclear iraniano em décadas. Israel fez isso de maneira assim, costumaz. A um ponto que há 3 anos atrás, aí para dar para vocês, teve um caso bem simbólico, bem interessante. Um cientista nuclear iraniano, acho que era o chefe até do programa nuclear, dirigindo pelas ruas de Teherã. Ele para no semáforo, um carro para do lado dele, um carro drone, no sentido que não estava sendo pilotado por ninguém. O capô do carro, bem filme 007, levanta, sai uma metralhadora e metralha o carro do cientista nuclear. Vocês ficaram sabendo disso? Cara, e isso foi, procura depois, gente, é bizarro. Os israelenses mataram o chefe do programa nuclear com um carro drone no centro de Teherã. Então, era algo que os israelenses faziam para tentar atrasar ao máximo o programa nuclear, para evitar, ó, o Irã não pode ter bomba nuclear. Só que chega uma hora que o Irã, ele tá ali realmente aumentando muito rapidamente o enriquecimento de urânio, a um ponto que Israel fala, peraí, já não dá mais. Agora eu tenho que lançar de fato um ataque contra o território iraniano. E nisso vem o ataque do ano passado, que aconteceu No em meio do ano, foi no meio do ano. junho de 2025. Foi pouco antes da gente entrar de férias, que eu lembro. Exatamente. Acho que ali por volta do dia, acho que foi dia 13 de junho. Sim. A Guerra dos 12 Dias, né? Guerra que foi nomeada Momento- pelo Trump. é, Trump não tinha o que momento fazer, dele. Trump foi lá, Trump disse, estou colocando um fim à Guerra dos 12 Dias. E quando ele diz estou colocando um fim, Israel começou a bombardear o Irã, bombardeou ali alvos militares nucleares do Irã, só que o Trump, ele coloca entre aspas fim a essa guerra, mandando 2 bombardeiros para o Irã para atacar as usinas nucleares de Natanz. Na base que você tem Eu do sul do esqueci. Irã. Exatamente. Isso. Base Inclusive, do Irã. uma delas era uma. Eu esqueci o nome agora. Fordown. É. Uma delas era uma usina nuclear que estava dentro de uma montanha. Exato. E eles utilizam uma arma, Subterrânea mesmo, um né? míssil capaz de penetrar 70 metros de profundidade e atingir a usina. Cara, foi incrível. Parece que é míssil MOA, né? É, Mother of All Bombs. Isso. né? MOA. E o que é muito interessante é, o pessoal na hora, meu Deus, o Trump tá atacando o Irã. Gente, Fordo e Natanz. Fordo e Natanz, né? É. Fordo acho que é essa subterrânea. Isso. E o que é interessante é porque os alunos ficaram loucos, meu Deus, Terceira Guerra Mundial, não sei o quê. E na época eu comentei muito, galera, tudo que acontece sempre envolve reciprocidade, certo? Então você não pode escalonar demais o conflito, porque você sabe que você vai ter uma reciprocidade, uma resposta recíproca. E óbvio, quando o Trump ataca o Irã, ele manda 2 aviões saírem dos Estados Unidos, darem a volta basicamente no planeta Terra inteiro até chegar ao Irã. E assim, todo mundo viu o avião saindo, parando na base de Açores, parando numa outra base, acho que foi em Midway, abastecendo. O Irã sabia que os aviões estavam chegando. Claro. O Irã sabia quais eram os alvos militares, né? Uhum. Tanto é que depois que houve o ataque, não se detectou vazamento de radiação ali, Exatamente. certo? Então tudo foi telegrafado. Foi, olha, Israel me atacou, eu vou contra-atacar. 12 dias de conflito. Trump diz, galera, eu vou acabar... Ele fala, eu vou acabar com o conflito, hein? Eu vou atacar. Meu É, eu primeiro vou- dia eu de tô governo acaba com a atacando. guerra na É. Rússia e na Ucrânia. Um dia de Vou governo. atacar. E atacou, né? Mas assim, não houve uma resposta iraniana dura. Eu lembro que na época o Irã bombardeou bases aéreas no Catar, acho que nos Uhum. Emirados. Ponto, acabou. Não começou uma terceira guerra mundial. Mas Ninguém até quer a então- terceira guerra mundial. Ninguém falava de Hormuz. Ninguém falava Sim. de Hormuz, só que havia a possibilidade, porque desde 79 o Irã está dizendo o seguinte: olha, se me atacar, eu vou fechar Hormuz. E ano passado caiu muito em vestibular esse aí de Hormuz, porque todo mundo Demais. falou: olha, atacar o Irã foi a primeira vez na história que Israel e os Estados Unidos atacaram o território iraniano de uma vez, né? Diretamente. Nunca tinha acontecido isso. Todo mundo falou: vai fechar o Estreito de Hormuz. O Irã não fechou, Exatamente. né? E mais um detalhe, galera. Esse ataque israelense, lá no dia 13 de junho de 2025, ele acontece na data exata em que acaba um prazo que o Trump deu para o Irã voltar à mesa de negociação para um segundo acordo de Viena. E isso eu acho importante. Por quê? O que é o acordo de Viena de 2015 costurado pelo Barack Obama, arqui-inimigo, né, do Donald Boa. Trump? O Trump, assim, ele é a nêmesis dele, né? A gente diz, é o Barack Obama. E a França colocando, na época, né, a situação de Tentar mediar. mediar de um Uhum. lado e de outro e colocar todo mundo sentado para conversar. E olha que interessante, o que é esse acordo de Viena de 2015? Estados Unidos, mais o restante do P5 e a União Europeia sentam junto com o Irã lá em 2015, programa nuclear iraniano correndo já, enriquecimento de urânio. Eles dizem, Irã, peraí, vamos conversar. O que você quer?
para a gente poder retirar as sanções econômicas que a gente colocou contra você, certo? Não, eu quero que vocês, então, aceitem meu programa nuclear. Eu abro mão aqui de enriquecer urânio a uma taxa muito elevada, vou manter ali em 3,5% na época, vou reduzir centrífuga, que é para refinar. O Irã, ele sentou e negociou, e o P5, os 5 membros do Conselho de Segurança, mais a União Mais a Europeia, Alemanha. mais o Irã, chegaram a um acordo. Acordo que o Irã estava cumprindo segundo a Agência Internacional de Energia Atômica. Aí elegeram quem? E aí o Trump chega. E o Trump que no primeiro dia de mandato sai do Acordo de Paris, sai do TPP, renegocia o NAFTA, tudo aquilo que o Barack Obama fez, ele quis desfazer, né? Quer quebrar os vínculos com Cuba, isso ele não conseguiu. Ele faz o quê? Rasga o Acordo de Viena, dizendo é o péssimo acordo, o pior acordo de todos, como ele gosta de falar, né? Muito pressionado por Bibi Netanyahu, Benjamin Netanyahu, né? Que dizia que aquele acordo que era para supostamente barrar a proliferação nuclear do Irã, na verdade, permitia que o Irã conseguisse mais tempo para poder desenvolver tecnologia. E ele não estava totalmente errado também, existe essa preocupação. O Irã tinha um prazo para desenvolver tecnologia e depois voltar com tudo. Acho que o prazo do acordo era 15 anos, né? Resultado, Trump saiu do acordo. O Irã disse, tudo bem, se você saiu do acordo, eu também saio. O Irã voltou a enriquecer urânio. Não adiantou nada, né? Resolve. 20 anos depois, Israel fala, o Irã está muito próximo de conseguir bomba nuclear. E aí, já que você falou dos seus tempos de escola, eu queria falar do meu tempo de escola. Que não é tão distante quanto o do Tarran, um pouco mais recente, tá, gente? Não é ali século XIX. Século XV, XVI, escrita cuneiforme ainda, né? Código de Hammurabi sendo elaborado. Mas, cara, o meu em 2009 foi quando aconteceu também aquela situação entre Estados Unidos e Irã, governo Barack Obama ameaçou atacar o Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz. E eu lembro que naquela época, meu professor de geografia falou, olha, o Irã está muito próximo, segundo os Estados Unidos, de conseguir uma arma nuclear. Isso foi 2009. Né? Então esse muito próximo nunca chega, gente, né? Esse é o problema. E aí em 2025 ele chega e fala, olha, o Irã está muito próximo de conseguir uma bomba nuclear. E aí o Trump diz, Irã, senta na mesa de negociação. Vamos chegar a um novo acordo. Acordo de Viena 2.0, sendo que o 1.0 ele jogou fora. Que era um bom acordo, certo? Vamos construir, eu quero o meu acordo. O Irã não senta, o Irã não negocia. O Irã não volta para o acordo anterior, certo? Agora ele quer mais, ele já tem uma carta muito mais poderosa na manga, né? Tá chegando mais próximo da bomba, agora ele quer mais. Resultado, no dia que o prazo que o Trump colocou para acabar a negociação, também era o dia em que você teria uma votação no parlamento israelense. Cara, o céu ficou alinhado, os céus ficaram alinhados. Era o mesmo dia que você tinha uma votação no parlamento israelense para ver se destituía ou não Benjamin Netanyahu. E o Netanyahu, ele só tem uma esperança, que é continuar no poder. Porque o dia que ele sair do poder, ele será preso. Ele tem uma série de denúncias contra ele, denúncias sérias. Se ele sair do poder, ele será preso. Ele se mantém no cargo para ter o foro e não ser preso. Isso é um problema. O que Netanyahu fez? Atacou o Irã para encontrar um inimigo em comum. Então, o dia em que acabava o tempo para acordo, era o dia que você tinha também Netanyahu podendo ou não continuar no poder. Ele aproveitou e falou, opa, já que acabou aí o prazo do diálogo, vou atacar o Irã, vou começar uma guerra, cria uma confusão gigantesca e pronto. Exatamente. Agora a oposição não pode me tirar do poder, porque se tentar me tirar do poder, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, para quem não sabe, eu vou acusar eles de serem antipátria. Né? Ó, vocês estão criando um problema, tirando o primeiro-ministro no momento de guerra, gente. E é uma assim, coisa né? interessante, porque com a queda dele no futuro, quem sabe vem uma nova era, Itzhak Rabin. Sim, diálogo, né? Tomara que não seja o seu ministro de guerra, né? Ariel. Ben-Gvir, né? Desculpa, não era Ariel, é o Ben-Gvir. Ben-Gvir. Ah, sim, eu tô com o Ariel na cabeça. Ariel também foi, não foi? Foi. Sim, ministro da Defesa, Ariel Sharon? Não. Agora? Não, Ariel Sharon, ele Lá foi lá atrás. atrás. Não, você tá falando agora. Agora, Itamar Ben-Gvir, isso mesmo, né? Perfeito, desculpa, eu tô achando que Não, Ariel Sharon Agora. foi do... Ariel Sharon Foi foi ministro de... foi Mas ele foi ministro da Defesa de primeiro-ministro. quem? Na época, ele estava com o Ele era general, Ehud Barak. Ele era da FD do Ehud Barak. tá. E ele teve também na guerra do dos Líbano, 6 né? dias, Sim, invasão do do Líbano também. Líbano. Dizia que a Massacre maior... de Sabra e Shatila. Sim. que ele virou e falou que a maior tristeza dele, que o maior erro dele não foi ter matado o Arafat no Líbano quando eles invadiram. Robert Kleber, considerações finais. Só para terminar aqui, eu acho só para a gente poder linkar com a guerra atual. Em 2025 é a guerra dos 12 dias, né? Segundo Donald Trump. Ela termina com o bombardeio do Irã, das centrais nucleares, mas o Trump disse na época, olha, acabou.
não tem mais, né? Acabamos com o programa nuclear iraniano, ele tá morto. Pro ano seguinte ele fala, temos que acabar com o programa nuclear iraniano, ou seja, é o programa iraniano de Schrödinger, né? Tá vivo e tá morto ao Uhum. mesmo tempo. Então, tá morto, pro ano seguinte voltar ativa. Tem sentido nenhum. Qual que é o sentido, na verdade? Novamente, Benjamin Netanyahu, ele precisando aglutinar o governo no seu entorno para não cair do cargo de primeiro-ministro, ele abre uma nova guerra. Sim? Então, 2025 foi ali o prelúdio. 2026 ele volta a atacar o Irã, puxando os Estados Unidos para o conflito. Lembrando que a aliança Israel-Irã é uma aliança, como é que se fala? Não é inegociável, eu esqueci a palavra certa agora. Quando não se quebra, esqueci a palavra, fugiu agora, não é negociável, mas assim, ela não se quebra de jeito nenhum. Então, Israel pode fazer o que quiser, os norte-americanos vão bancar. Sim, Uhum. Trump tá falando que não agora, mas mentira, a gente sabe que é só retórica do Trump. Resultado, os norte-americanos entram no conflito junto com Israel, vão junto. E aí você tem o conflito atual, que, cara, ultrapassa em muito qualquer coisa que, pelo menos eu imagino assim, que o Trump queria, né? É um desgaste tremendo, né? Eu imagino que ele foi puxado pela guerra por conta de Israel. Para Israel, a guerra é deliciosa, porque para Israel não, para Benjamin Netanyahu e para os seus partidários, né, os Uhum. carraístas, que é o grupo mais radical dentro de Israel. Vocês falaram que espera uma era de Yitzhak Rabin no Netanyahu. futuro. Nossa E senhora, eu, sinceramente, acabar de ver o Rabin gente, sendo bem não sincero, volta. eu sou bem pessimista em Pessimista relação a nisso, né? Israel nesse Nossa, sentido, seria um porque sonho. a demografia israelense ela está pendendo cada vez mais para os cristãos ortodoxos, judeus ortodoxos radicais. Sim. Aí, cara, Os assentados, né? o que significa que o parlamento será cada vez mais radical no futuro, né? Então, Complexo. duvido. Mas o fato é, Trump, ele é arrastado para a guerra. Ele não queria uma guerra agora, ainda mais num ano em que você tem eleições de meio de mandato, as midterms. Uma guerra, ela é impopular nos Estados Unidos e isso é pesquisa antes da guerra, né? 70 ou quase 80% da população norte-americana era contra um conflito. Por quê? Porque eles sabem o que é perder, né? Filhos, netos, né? Maridos, esposos dentro de um conflito. E você tem um presidente que basicamente se elegeu dizendo que não E se meteria atirar nessa guerra. American First. E outra coisa, a inflação norte-americana, né? A inflação no mundo Expandindo. inteiro está aumentando. Então, o eleitorado norte-americano diz: eu escolhi você, Trump, para cuidar das coisas da América primeiro. Não é para se meter em Exatamente. conflito no Oriente Médio, né? Resolve aqui. E de repente ele é puxado para uma guerra onde ele não queria estar. Porque ele disse que vai acabar em 2 semanas. E depois passa 2 semanas e diz que vai acabar em mais 2 semanas. Depois passa 2 semanas, mais 2 semanas. 15 semanas, 16 semanas. Cara, já tá em 3 meses, 4 Rapaz, meses, né? 24 de Uma coisa fevereiro. Uma coisa A coisa interessante eclodia feio. Então, nós estamos aí. é a Que é o avaliação, mesmo dia do início da guerra da Ucrânia. É a Ucrânia. né? a avaliação do Trump caiu para 35% de aprovação. E aí, Rob, não. sua consideração final? Bom, lembrando aí, no caso, o Kleber puxou essa perspectiva dos tratados, lembrando que o Brasil tentou, né, num determinado momento, também estabelecer um acordo. É isso, professor. O Brasil é um anão diplomático, diplomático, né? não é? Mas ele Diplomacia tentou altiva e estabelecer ativa do chanceler Celso Amorim, né? Verdade. É. E ele tentou fazer isso ali em 2009, né? Mas vamos lá. O que a gente tem que lembrar? As consequências desse conflito, elas não são de curto prazo. A gente acha que a gente não vai ter uma solução a curto prazo, porque o Irã, ele representa hoje, para além de ser uma economia relativamente forte na região, ele também representa um dos países que se encontra dentro do contexto de influência dos BRICS. Uhum. Então, eu levo também em consideração que a força no qual o Irã respondeu aos ataques israelenses e norte-americanos passa por um processo de informação, de dados, de informação via satélite, de GPS, para utilizar interligar seus mísseis, trazidos da Rússia e da China, principalmente. Então esse é o primeiro ponto. Não só parte dos BRICS, parte da Organização de Cooperação de Xangai, Sim, né? Que é uma aliança não só também. econômico-política, mas militar. Né? Legal. Uhum. Então você tem essa perspectiva. Então não existe, né, nesse contexto, um interesse por parte da China, da Rússia, de perderem a influência sobre a China, né, nesse contexto atual. Lembrando também que a Rússia já perdeu, de certa forma, a influência sobre a Síria, né, no ano Sim, passado. perfeito. Então isso já é um ponto importante. Então ali significa um elemento de peso. Outro ponto importante é perceber o que muita gente, a mídia, não fala, é da derrota
que os Estados Unidos, de certa forma, acabou, de certa forma, sofrendo nesses últimos, Uhum. desse conflito. Praticamente todas as bases americanas espalhadas na região foram bombardeadas e atingidas. Isso gerou uma derrota americana não só pela perda das bases, mas pela percepção dos países que abrigavam essas bases de que não tinham proteção norte-americana, e pelo contrário, se tornaram alvo. Né? Então, você vai pegar Catar, Emirados Árabes, a própria Arábia Saudita, o Kuwait, todos os países da região que tinham bases americanas foram atingidos, atacados pelo E Irã. essa E foi a uma cada jogada de ataque, um precisão. contra-ataque direto. E é uma Exatamente. jogada de mestre do Irã, porque o Irã sabe que não tem como vencer uma guerra diretamente com os Estados Unidos, mas ele sabe que ele pode tornar a guerra cara para os Estados Sim. Unidos. E cara em qual sentido? Não só econômica, mas Aham. cara geopoliticamente. Espera aí, ó, tô mostrando pros seus aliados que eu sou um FDP. Isso. Mas você também tá colocando isso na linha da frente. Você é tanto quanto eu. E a gente tem que Né? pensar A no lógica seguinte: É o episódio, por exemplo, com a Coreia do Norte, Sim. porque a partir do momento que a Coreia do Norte ela já começou a produzir sua arma, o que veio, né? O discurso do Trump, eu vou destruir completamente a Coreia do Norte. Passa alguns meses, my friend, vai lá e começa a pegar na mão do cara, my friend. No tem mundo em ebulição, É. Kim Jong é o cara mais tranquilo do mundo nesse exato momento, né? né? E pensar também numa outra coisa interessante, lembrando essa perspectiva, é de que se você tem, por um lado, essa possibilidade do Irã ter atacado as bases americanas e, de certa forma, promover essa derrota americana, que eles não deixam isso muito claro, o Irã instaurou um novo cenário, uma nova perspectiva de um conflito que até então não se havia pensado. Toda a estrutura de guerra estava baseada em porta-aviões, em embarcações, Uhum. e essas bases americanas espalhadas pelo Oriente Médio garantiriam aos Estados Unidos o processo de reabastecimento e rearmamento dessas armas. Os Estados Unidos têm que voltar agora. É. Ele tem que sair do Golfo, ele vai ter que rearmar lá embaixo. Então, isso dá para o Irã a possibilidade dele atacar os outros países e intensificar os ataques sobre Israel, visto que não tem a proteção no meio do caminho dos Estados Unidos. O anteparo americano deixou de E existir. você falou sobre tirar os porta-aviões da região. Ele mandou o porta-avião principal, que é o Gerald Ford, que é o maior da Sim. frota norte-americana, para Diego Garcia, que é uma ilha que Sim. fica no meio do Oceano Índico. E o Irã, na sequência, mandou um míssil para Diego Garcia Garcia. falar: se eu quiser, eu te acerto aí. Você toma Muito cuidado. Isso é muito legal. quiser, É eu te muito acerto. legal porque... E eu acho A que resiliência iraniana Eles são ela chatos, é cara. uma coisa impressionante. Eu acho que graças a Deus são impressionante. chatos, na verdade. Nossa, Acerta são... aí, ó. mas depois... Gente, vamos viver, né? Foram 8 anos de uma luta contra o Iraque, Estados Unidos, etc. a e experiência, tal. né? Sim. Uma coisa impressionante, a persistência que você tem da Revolução Islâmica. Então, eu acho que eu posso concluir dizendo o seguinte: vai acontecer ainda muita coisa. Sim, e talvez eu acho que o ponto principal dessa história é lembrar que o Irã instaurou um novo modelo de guerra que o mundo não estava preparado. Os Estados Unidos não estavam preparados para esse tipo de guerra, não imaginava que poderia ter uma ação iraniana a esse ponto, né, de você conseguir atacar todas as bases americanas, expulsar as embarcações, e a partir desse momento, mesmo o Irã não tendo a mesma capacidade bélica americana em termos de avanço tecnológico, ele mostrou que ele poderia fazer muito com o que ele tem. E isso me retoma uma outra guerra, Vietnã, Sim, sim. né? A gente Mas eu acaba acho que vai ser... Mas essa vai ser uma outra história. sim, uma outra história. Não, sim. Aliás, a próxima história nossa, né, gente, é sim. poder paralelo no Isso. Brasil, as facções, PCC. as discussões, já deixando o pessoal avisado aí. Falar dessa questão Ô, da transformação das Otáviozinho, facções. Mas só para terminar mesmo e a gente poder caminhar para os finalmente, você tinha falado sobre a questão do quarto choque do petróleo, Sim. né? Uma coisa que é interessante quando a gente fala de choque de petróleo, primeiro, quantos choques de petróleo foram, né? Assim, você tem várias pessoas que falam, é 1, 2, 3, 4. Mas hoje, no presente momento, já é a maior interrupção da história do mundo em termos de disponibilidade de fonte de energia, certo? Sim. Só que a gente não sente tão pesadamente como sentimos no primeiro e segundo choque de petróleo. Por quê? Porque a matriz energética mundial se diversificou. Sim. Foi Sim, demais. você tem uma segurança energética muito mais robusta. A China mesmo, por exemplo, ela tem reservas gigantescas para aguentar bastante tempo. Outros países como o Japão e Coreia do Sul não, mas a China tem. E a China, engraçado, agora, dado de hoje, a China reduziu a compra de petróleo. E reduziu a compra por quê? Para tentar realmente tirar a pressão inflacionária do globo. Exato, e deixar o preço lá para baixo. Quem está impedindo o mundo de entrar num colapso nesse exato momento economicamente se chama China. Se a China continuasse comprando a quantidade de petróleo que ela costuma comprar, que é na casa acho que de uns 10 milhões de barris por dia, acho que um pouco mais,
a gente estava ferrado, certo? O preço de tudo subiria muito mais. E a China disse, eu vou usar minhas reservas estratégicas para poder segurar o modelo, a pressão inflacionária e manter uma certa estabilidade. Outra coisa. Quem está agradecendo de joelhos é a Europa. Ah, sim, já A Europa está agradecendo de joelhos. Acho. Meu amigo, não aumentando o preço da esfirra e do kit, e da o pizza. resto, Robert, ó, Que o Tarran vai agradecer passar pra demais, pagar, irmão. vai pagar a esfirra, Clebão. não vai não? Agora, Claro, mas você tem que apresentar a culinária árabe pra gente. Vai pagar a Isso aí esfirra, fica né? com o professor Maziad Ah, Azar. sim. Ele que é a figura. Galera, Leico. Eu queria agradecer demais a presença dos amigos, agradecer demais aí ao Raul que está no estúdio, a toda a equipe, e dizer que o WR em Rede, ele continua no segundo episódio e numa aula presencial, mas aí vai ser devidamente divulgado. Meu beijo no coração para todos, agradeço a todo mundo. Ó, Beijo, galera. Valeu, fique com Deus. Até a Isso. próxima. Ó, é, seleção iraniana, oitavas de final vai Estados Unidos, hein? Marca aí. 2-1 pro Irã, lembrando que o Irã já meteu 2-1 nos Estados Unidos em Copa do Mundo. Exatamente. Irmão. a torcida para o Irã está grandiosa. E Tarran, 4-1 pro Marrocos, é isso? 4-1 pro Marrocos. Gente, o Tarran ele vai perder o salário do ano inteiro dele pro Rubinho. Guardem essa. Guardem. Saudações geográficas para todos. Tchau, 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 gente. tchau. Tchau, tchau.